A graça e a paz a todos vocês. Nós vamos dar sequência ao estudo começado ainda pela manhã, com a história de Nicodemos, no capítulo 13 do Evangelho de João, que está escrito: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Muito bem. Jesus aqui conversa com... Esse texto é a conversão de Nicodemos. O chamado de Nicodemos à fé. Nicodemos, ele se aproxima de Jesus. Ele era um homem dentre os fariseus, e um dos principais dos judeus. Ele era um homem de posição social, sacerdote. E esse homem vai ter com Cristo, e ele chega para Jesus dizendo: olha, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Muito bem. O mundo, a história do mundo, é dividida entre antes e depois do Mestre Jesus. Para muitos, é o Mestre Jesus. Para outros, Jesus é um espírito iluminado, purificado, perfeito, que chegou à perfeição e é um dos primeiros a chegar. Para outros, Jesus é um sujeito histórico. Para outros, Jesus foi uma invenção das classes dominantes para poder dar um exemplo para as pessoas seguirem. Quem é Jesus para você? Para Nicodemos, até aquele momento, antes dele ter nascido de novo, Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Mas a partir do momento em que Jesus demonstra para ele que ele precisava nascer de novo, e ele reconhece, os seus olhos se abrem, o seu coração se abre para Jesus, e ele se torna um cristão. Jesus agora não era um mestre, Jesus era o seu Salvador, o seu Senhor. Embora o senhorio de Cristo não se manifestasse em sua posição social, ou em sua posição política, ou através de milagres e prodígios, embora ele reconheça que os milagres e prodígios despertaram nele a curiosidade de saber quem era Jesus, e ele pôde perceber que não havia discrepância entre o que Jesus falava e o que Jesus fazia. Mas Nicodemos precisou nascer de novo, e ele pergunta para Jesus: como nascer de novo? Sendo que já sou adulto, já sou velho, posso voltar para a barriga da minha mãe? Mas Jesus, ele aprofunda a questão com Nicodemos, e você pode ter acesso ao primeiro vídeo dessa série, nesse mesmo canal. Jesus, ele aprofunda a questão fazendo distinção entre aquele que é nascido da carne e aquele que é nascido do Espírito. A nova vida pertence àqueles que nasceram do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é ser espiritual. Existe uma diferença entre um e outro. Não uma diferença qualitativa, mas uma diferença de estado. Quem está vivo não é melhor do que quem está morto. Quem é carne não é melhor do que quem é espírito e vice-versa. Na verdade, aqui a questão é:
Quem é carne, quem é espiritual é espiritual. E quais são o que distingue alguém nascido do Espírito? Ou o que é que distingue alguém regenerado? Quais são as evidências do nascer de novo? E a primeira evidência que eu quero compartilhar com você é que aquele que nasceu de novo, ele não vive em pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não vive pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3, versículo 9. Uma pessoa nascida de novo, ela não comete pecado como um hábito. Uma pessoa nascida de novo, ela tem um relacionamento de ódio com o pecado. Ela foge do pecado. Ela combate o pecado. Ela considera uma praga, ela considera ela geme sob o fardo do pecado, sob o fardo de sua presença em seu ser, e lamenta quando cai diante de sua influência, desejando ardentemente ser completamente liberto dele. Resumindo, o pecado não causa, para aquele que é nascido do Espírito, o pecado não causa mais satisfação. Tampouco o pecado é algo ao qual ele se mostra indiferente. E eu faço uma pergunta, isso se aplica à sua vida? Você já nasceu de novo? 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 e 23, ao 23, diz assim: julgai todas as coisas. Você agora tem a oportunidade de refletir sobre essa palavra. Retende o que é bom. O que você vai guardar do que nós estamos refletindo? Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então observa que a santificação ela atinge o espírito, a alma, espírito e o corpo. Não é? A mente e o coração, o intelecto e as emoções. Elas precisam estar subordinadas ao Espírito de Deus para que você possa entender que o nosso coração, sendo enganoso, tende ao pecado, e esse pecado causa a separação entre nós e Deus. Causa uma poluição espiritual. Então, nascer de novo implica um novo entendimento espiritual. A pessoa nascida de novo, ela encontra em seu íntimo um princípio mau. Ela reconhece que existe agora dentro de si duas naturezas. Um espírito mau e uma natureza já regenerada que quer o bem. Então a gente tem essa constante tensão dentro de nós. Nós lutamos, a nossa carne, né? Ela milita contra a graça, ela milita contra o espírito, porque são opostos entre si. E a nossa carne, e eu digo a nossa carne não somente carne mesmo, o nosso corpo, os nossos ossos, os nossos membros, mas a nossa carne no sentido do ser completo. Ela milita contra o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, que passa a habitar na vida daquele que precisa dele para ser conduzido em santidade. Então, apesar, o regenerado, ele entende essa tensão dentro dele, ele sabe que não pode evitar completamente a presença do pecado em sua vida, mas se aborrece do pecado. Apesar de todos os balanços da vida, das viradas do barco, o curso geral da vida dessas pessoas tem apenas uma direção: Cristo adiante. O que pratica a justiça, ele diz: não sou o que deveria ser. Não sou o que espero ser no mundo por vir, mas apesar disso, eu não sou mais quem costumava ser. E pela graça de Deus sou o que sou.
O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículos 3 ao 8, ele diz, acho muito interessante esse texto: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E o texto seguinte diz, o versículo seguinte: porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor. Então, irmãos, aquele que é nascido da carne não se importa com as coisas espirituais, mas a partir do momento em que o Espírito Santo passa a agir na vida daquele homem carnal, ele se torna um ser espiritual, e o texto mostra pra gente que essas coisas a santificação, ela começa e vai aumentando em nossas vidas, de forma que não sejamos inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de Deus. O texto não fala de algum conhecimento. Nós temos o direito de conhecer plenamente. Jesus Cristo disse: a vida eterna é essa, que conheceis a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, e nós cada dia mais devemos, como cristãos regenerados, ter vontade de se preocupar das coisas espirituais, das coisas eternas. Isso está acontecendo na sua vida? Você tem reunido toda a sua inteligência, a sua diligência, para associar com a fé que Deus te deu, a virtude? Ah, pastor, mas eu não dou conta disso. Não, mas o texto diz o contrário. O texto diz que pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento, de novo, completo. Existe aqui esse adjunto aqui. Com o conhecimento é completo, não parcial, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, meus irmãos, a primeira característica da regeneração: aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. O pecado ainda existe, mas ele se torna cada vez mais hediondo e odioso aos olhos daqueles que passam a desfrutar da vida espiritual. Em segundo lugar, o que nasceu de novo pratica a justiça. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. É o que nós acabamos de falar. O que nasceu de novo não vive em pecado e pratica a justiça. Associai com a vossa fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Que maravilha, né, meus irmãos? Com o conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. O que é que nós vemos hoje na humanidade? Cada vez mais a humanidade carece de virtudes. Não é? A sociedade atual está cheia de conhecimento, mas o conhecimento não leva à virtude. O conhecimento leva ao sectarismo. As pessoas, a separação entre aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. Na verdade, a virtude não está associada ao conhecimento. O conhecimento é para que eu possa obter vantagem sobre o outro, e não para que eu possa cooperar com o outro. Porque vamos lembrar que a máxima cristã é: aquele que quer ser maior entre vós, seja aquele que serve. Nós não vemos então com o crescimento do conhecimento, mas como vamos cobrar isso de pessoas
nascidas na carne. Mas nós podemos entender que aqueles que são nascidos do Espírito precisam desenvolver essas qualidades. O conhecimento traz domínio próprio. O domínio próprio traz perseverança. A perseverança nos leva à piedade. Por quê? Porque eu persevero em conhecer a Deus. E ali eu passo eu sou transformado à imagem daquele que me chamou. E nós conhecemos as virtudes de Cristo. O apóstolo Paulo diz que deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo moral, ético, pastoral, o nosso modelo de conduta, de vida. Ele sofreu as nossas dores para que nós pudéssemos também viver as suas virtudes. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. 2 Pedro 1, verso 9. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso procurai, com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Verso 10 e 9 de 2 Pedro capítulo 1. Então, o que nasceu de novo, em primeiro lugar, ele não vive em pecado. Em segundo lugar, ele pratica a justiça. O conhecimento o transforma em uma pessoa melhor. O conhecimento, pela ação do Espírito, se torna conhecimento transformador. E não conhecimento classificatório de condição social. Em terceiro e último lugar, aquele que nasceu de novo conserva-se a si mesmo. Vamos parar para pensar nisso. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 8. Diz assim, deixa eu ver se é esse mesmo, irmãos. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O regenerado, ele é cuidadoso de sua alma. Ele se esforça não somente para se manter limpo do pecado, como também de tudo que possa induzi-lo a praticá-lo. O regenerado, ele é cuidadoso a respeito de suas companhias, porque ele sabe que é fácil apegar-nos ao mal. Ele é cuidadoso no que se refere ao uso do seu tempo, porque o seu maior desejo é utilizá-lo de forma proveitosa. Ele é cuidadoso a respeito do seu comportamento e hábitos cotidianos, porque ele procura lembrar-se de que o seu coração é enganoso e o mundo está repleto de impiedade e que o diabo esforça-se por prejudicá-lo. Portanto, ele está sempre em vigilância, sabendo que vive como um soldado em campo minado, continuamente vestido com sua armadura e preparado para as tentações. Isso se aplica à sua vida? E por que não dizermos que uma pessoa nascida de novo, ela vence o mundo? Ela não torna a opinião do mundo o seu padrão do que é certo ou errado. Ela não se preocupa em andar na direção contrária aos caminhos, opiniões e costumes do mundo. Mundo, eu digo, mundo sistema, né? Não é ser do contra somente, porque nós temos que entender que no mundo também há, pela ação do Espírito Santo, o agir da graça comum, a ética, a honestidade, a verdade, são valores universais. Mas nós sabemos que esses valores são falados com a boca, são apreciados
nas aparências e rejeitados nas atitudes, muitas vezes. A pessoa que cuida de si mesma, ela vence o mundo porque ela pergunta o seguinte, em primeiro lugar: o que os outros dirão não será uma questão importante para mim. O regenerado, ele vence o amor ao mundo. Ele não encontra prazer naquilo que muitos ao seu redor dizem ser felicidade. Ele não encontra, ele receia ofender a Deus mais do que aos homens. Ele não se importa mais em ser um escravo da moda ou dos costumes. O que é o mundo para ser vencido? É o sistema de rebelião e orgulho que busca destruir a Deus e seu governo. É esse sistema, e não a ordem da criação como tal, que também está destinada ao julgamento e à destruição. Que você possa refletir sobre isso. Você odeia o pecado? Você tem praticado justiça? Você tem conservado-se a si mesmo? E se você tem agido dessa maneira, com certeza você tem vencido o mundo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê graça e capacidade para cada dia mais saber escolher o bem. Em nome de Jesus.